Em Êxodo, no capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 6. A palavra de Deus diz assim: Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e se fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se torne ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Olha que texto interessante. A Bíblia fala ali sobre o início ali da caminhada do povo de Israel no Egito. De uma maneira resumida, do capítulo 1 para o capítulo 2, a palavra de Deus passa sobre aqueles anos que Israel ficou sendo opressa, literalmente num cativeiro, escravizados ali pelos egípcios, até que Deus levanta um libertador, no capítulo 2, chamado Moisés, que de maneira milagrosa sobrevive a um ataque, a uma investida de Faraó, e ele é usado por Deus para libertar o povo de Israel ali do Egito. Mas a história aqui do povo de Israel sendo liberto do Egito não começa por aí. Pelo contrário, ela começa muitos anos ali atrás. Se você se lembrar, a descendência ali dos israelitas, de uma maneira mais prática de entender, ela começa através de Abraão. Quando Deus ele chama Abraão para sair da sua terra, para a terra ali do conforto dos seus pais, para uma terra que Deus o mostraria. E Deus lhe dá uma promessa que ele teria um filho, e desse filho viria uma nação. E através desse filho viria uma descendência muito numerosa. Mas detalhe, Abraão ali tinha em torno dos seus 75 anos. Sua esposa era 10 anos mais nova, e ambos eram estéreis. Sara era estéril, e por isso aquele casal não podia ter filhos. E a Bíblia fala que eles esperam bastante tempo até aquela promessa se cumprir. Nós aprendemos e muitas vezes colocamos esse adjetivo em Abraão, que ele foi o pai da fé. Mas a Bíblia mostra que ainda o pai da fé teve alguns momentos de dúvida, alguns momentos de fraqueza. E a Bíblia fala ali em Gênesis, no capítulo 15, que num desses momentos de incerteza, do momento da promessa até o dia que Abraão literalmente recebe o cumprimento da promessa e Isaac nasce de Sara, se passam 25 anos. Então pensa tudo que veio na mente de Abraão, uma pessoa já madura, uma pessoa que naturalmente falando não podia gerar filhos com a sua esposa, vivendo com uma promessa no seu coração que eles ainda teriam um filho. E no momento de incerteza, no momento desafiador, no momento de dificuldade, Deus vem até Abraão, manda ele sair da tenda, ele estava dentro de uma tenda, e olhar para as estrelas dos céus, e Deus mais uma vez reafirma a sua promessa, que apesar de naturalmente falando ele não ter filhos, apesar de o seu presente ser um presente de esterilidade, o presente de Abraão não determinaria o seu futuro, pelo contrário, o seu futuro seria de uma descendência numerosa, tão numerosa quanto são as estrelas nos céus.
E ali naquele momento, que Abraão tem uma experiência com Deus, uma experiência transformadora com Deus. Deus diz a Abraão, Deus revela a Abraão, que a sua descendência no futuro, um dia, seria levada para uma terra estrangeira. Olha que maluco. Abraão ainda não tinha nem tido Isaac, e Deus já prenunciou para ele que no futuro, os seus descendentes seriam levados para uma terra estrangeira, e ali eles seriam escravizados, ali eles passariam por momentos difíceis. Mas a Bíblia fala que depois de 400 anos, o equivalente no contexto bíblico a 4 gerações, o povo de Israel sairia do Egito. E Deus diz a Abraão que apesar do povo de Israel ser escravizado por uma nação estrangeira, Deus viria em favor do povo de Israel, e Deus executaria juízo sobre aquela nação que oprimisse o povo de Israel, a tal ponto que o povo de Israel não só sairia do Egito, mas sairia daquela nação estrangeira mais numerosos do que entraram e mais poderosos do que entraram. Em outras palavras, o povo sairia melhor do que entrou. A Bíblia fala que anos mais tarde, ali por volta de quando Abraão já tinha 100 anos de idade, Sara, ela fica grávida e eles têm Isaac, o filho da promessa. Isaac se torna também um patriarca. Ele é criado ali por 2 pessoas já na melhor idade, é criado quase que como um filho neto. A Bíblia fala que ele vem a se casar só com 40 anos de idade. E a Bíblia fala que Isaac se casa, ele continua com aquele legado do seu pai, foi o único dos 3 patriarcas que nunca saiu de Israel, ele permaneceu ali em Israel. E a Bíblia fala que na hora certa ele tem 2 filhos gêmeos, e um deles é Jacó, que através de algumas experiências inusitadas, a Bíblia fala que Deus o escolhe e ele se torna Israel, o patriarca Israel. Até hoje nós acostumamos nos falar sobre essa expressão, sobre o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, ou de Israel. Jacó se torna Israel. Israel tem 12 filhos, Jacó tem 12 filhos, que são ali o início das 12 tribos de Israel. A Bíblia fala que Jacó ele tem 2 esposas e ele ama uma mais do que a outra. Isso tudo tem uma representação muito interessante. A Bíblia fala que o filho mais velho dessa mulher que ele amava mais, que no total dos seus filhos era o 11º filho, se chamou José, e a Bíblia fala que José se tornou o filho da promessa. Depois de passar momentos difíceis ali, a Bíblia fala que José ele é vendido pelos seus irmãos, ele se torna escravo, depois Deus honra ele ali como escravo, e ainda assim ele é perseguido, se torna prisioneiro, Deus honra ele na prisão, e por fim, ele é honrado e colocado ali numa posição de muita honra no Egito, ele se torna um príncipe no Egito, talvez o equivalente aí ao primeiro-ministro do Egito, porque acima dele só havia Faraó, que era o rei do Egito. E olha que interessante, Deus age na vida de José, e Deus age através de José, a tal ponto que, resumindo um pouco a história, para chegar onde eu quero compartilhar nessa noite, Deus abençoa não só Faraó, como todo o Egito, por causa de José. Deus abençoa toda uma nação, por causa do seu servo José. A tal ponto que a Bíblia fala que houve fome em toda a terra que se era conhecida naquele tempo. Fome, escassez e miséria. E por causa do que Deus fez através de José, a Bíblia fala que no Egito havia alimento, havia abundância, havia prosperidade. Olha que tremendo, que poderoso. Por causa de um servo do Senhor, a Bíblia fala que Deus abençoou até o Egito.
por causa de um servo do Senhor que se posicionou e viveu o propósito do Senhor, a Bíblia diz que Deus abençoou até o Egito, que era governado por Faraó. Presta atenção, porque isso prega uma mensagem para mim e deveria pregar uma mensagem para você. Estou vendo muita gente aí preocupada com o futuro do Brasil, e não é para menos, devemos nos preocupar, mas essa preocupação não deve levar você a se apavorar, muito pelo contrário, deve levar você a orar, a clamar, porque se um servo do Senhor foi suficiente para que Deus trouxesse a bênção para o Egito, que era governado por um tal de Faraó, um tirano, um endemoniado, uma pessoa completamente avessa aos caminhos do Senhor, quanto mais servos do Senhor, que se posicionam, que clamam ao Senhor, conforme a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem muita gente se preocupando com o próximo governante do nosso país durante esses próximos 4 anos. Deixa eu te falar isso, meu irmão. Ainda que o Brasil seja governado por um tal de Faraó, se nós tivermos Josés aqui na nossa nação, Deus pode abençoar até um Egito inteiro, governado por Faraó por causa de um José. Quanto mais uma igreja que orar, uma igreja que clamar, uma igreja que se posicionar, servos do Senhor, Deus abençoa a nossa nação, Deus sara a nossa nação, Deus cura a nossa nação. A Bíblia fala que, por causa de José, Deus liberta Israel e os seus filhos da fome. Fazendo uma longa história curta, a Bíblia fala que Jacó e os seus filhos, seus 11 filhos, ficam lá em Canaã e são afetados por aquela fome que assolou toda a terra. Momentos muito difíceis, mas eles ficam sabendo que há comida no Egito, eles ficam sabendo que há prosperidade no Egito. Então eles vão primeiro com algumas comitivas através dos filhos de Jacó para comprar alimento no Egito, e José fica sabendo que os irmãos estão ali, e por fim José se revela aos irmãos. Faziam aí mais de 20 anos que José não via os seus irmãos, e Deus usa José, um libertador, para livrar os filhos de Israel, a família de Israel, o povo de Israel da fome e da miséria. E eles são levados ali para o Egito. A Bíblia fala que assim que Israel entra no Egito, detalhe, a Bíblia fala que a nação toda de Israel até então compreendiam em apenas 75 pessoas. Algumas traduções dizem 70, outras dizem 75. Um grupo muito pequeno, talvez nem seria o suficiente para se chamar de nação. Seria apenas uma grande família. Deus usa José, eles entram ali no Egito. A Bíblia fala que por algum tempo, porque José era um governante do Egito, os israelitas foram honrados e abençoados até naquela terra estrangeira. Só que os anos se passaram, Jacó morreu, José morreu, toda aquela geração morreu, inclusive o faraó que gostava de José. E a Bíblia fala que entrou no trono do Egito um rei, um faraó, que não conhecia José. E a Bíblia fala aqui no texto, Êxodo no capítulo 1, que ele percebeu que havia algo diferente no povo de Deus. Afinal de contas, o povo era de Deus. Havia algo diferente. Apesar ali de tudo que os egípcios enfrentavam, o povo de Israel crescia e se fortalecia. Diferente dos outros povos. Todos enfrentavam problemas. A Bíblia fala que Deus permite que a chuva caia sobre justo e injusto. A diferença é que no servo do Senhor tem algo, um fator diferencial que muda o jogo.
O servo do Senhor é guardado pelo próprio Senhor. Apesar da dificuldade, ele permanece de pé. Apesar da oposição, ele cresce e se fortalece. E ele começou a temer o povo de Israel. Ele começou a temer. E porque ele via o povo de Israel como uma ameaça, ele disse: a gente precisa fazer algo. Precisamos agir com astúcia. Porque se eles continuarem nesse ritmo, eles vão ficar mais fortes do que nós. Durante uma batalha, eles vão se aliar aos nossos inimigos e vão fugir da terra. E por isso o faraó começou a investir contra o povo de Deus. Começou a sujeitá-los a trabalhos forçados. Começou a os oprimir. Interessante que, não porque faraó desprezava o povo de Deus. Muito pelo contrário. Se ele desprezasse o povo de Deus, ele não faria tanto esforço. Ele se esforçou, ele investiu contra o povo de Deus, porque ele viu o povo de Deus como uma ameaça. E a Bíblia fala que ele começou a sujeitar o povo de Israel a trabalhos escravos, começou a oprimir o povo de Israel para tentar barrar o crescimento do povo. Mas olha que maluquice, apesar das investidas de Faraó, apesar dos ataques de Faraó, da opressão de Faraó, o povo de Israel continuava crescendo e se fortalecendo. Isso gerou temor em todos os egípcios. Olha que interessante. Os ataques de Faraó não são sinais que o povo é desprezível, não são sinais que o povo não tinha potencial. É muito pelo contrário. Isso nos ensina um pouco sobre batalha espiritual. Faraó é uma baita representação do inimigo de Deus, do adversário, do diabo. Quando o faraó investe contra alguém, não significa que aquela pessoa é um zero à esquerda, é desprezível, é sem potencial. Faraó não estava atacando o povo por aquilo que o povo era. O povo era escravo, poxa vida. Faraó estava atacando o povo, sabe por quê? Pelo potencial que tinha no povo. Ele conseguia ler, talvez mais do que o povo mesmo estava lendo. O diabo não está te atacando porque você é um zero à esquerda, porque você é um desprezível. Isso sempre acontece comigo. Parece que eu vou até a certo ponto e para. Vem uma investida, vem uma retaliação. Eu costumo falar com todos que vêm falar para mim, dizendo: bispo, estou sofrendo uma investida do inimigo, um ataque do inimigo. Aconteceu isso, assim, assado. Eu costumo falar: o inimigo não mexe com quem não é ameaça para ele. Os ataques do inimigo são quase que um elogio do inimigo para você. Sabe por que o inimigo está te atacando? Não é por causa da sua presente situação, mas porque ele sabe que tem potencial de Deus na sua vida. Ele sabe que tem esse fator, sabe? Isso que muda o jogo. Ele está em você e se chama o Espírito Santo de Deus, o guarda de Israel. Ele sabe que quando Deus vira ao seu favor, quando Deus agir na sua casa, você vai ser uma ameaça para o império de Faraó. Quando Deus agir fazendo o teu milagre, Faraó vai bater em retirada, Faraó vai sucumbir ali no Mar Vermelho, será derrotado em nome de Jesus. É por isso que Faraó te ataca tanto. Por isso que ele tenta te resistir, porque você é uma ameaça para ele. O seu milagre é uma ameaça para Faraó, porque a Bíblia fala que é a vitória do Senhor nas nossas vidas que exala o bom perfume de Cristo Jesus. E o diabo não quer que ninguém seja atraído a Cristo Jesus, mas é o agir de Deus na sua vida, é o seu milagre, a sua vitória, que vai gerar glória para o Senhor Jesus, que vai atrair as pessoas para Cristo Jesus. Interessante que Faraó fica tão furioso, fruto do seu medo, do seu pavor, diante do povo de Israel, que ele começa a fazer umas atrocidades. Ele chega para as parteiras em Israel, tinha essa figura, as crianças só nasciam com a figura da parteira.
E ele determina que as parteiras, quando vissem que o bebê era homem, não tinha ultrassom, não tinha nada na época que percebesse o sexo da criança antes do próprio nascimento, quando elas vissem que a criança era homem, elas deveriam matar as crianças. As parteiras eram hebreias, logicamente elas não fizeram isso. E a Bíblia fala que porque elas se posicionaram em pró do povo de Deus, elas foram abençoadas. Quando você se posiciona em pró do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, pela igreja do Senhor, você é abençoado. A Bíblia fala que, não satisfeito com isso, Faraó determinou que todas as crianças do sexo masculino fossem arremessadas no rio Nilo e morressem de uma maneira cruel. Cometeu um genocídio ali naquela época. Interessante porque, como eu falei, havia uma promessa que em 400 anos o povo seria liberto. Se tem algo que o diabo tem, que infelizmente muitos cristãos não têm, é que o diabo acredita na palavra de Deus. Ele acredita nas promessas do Senhor. Ele sabe que é impossível que Deus minta. Se ele falou que o Egito não é o fim, é porque o Egito não seria o fim. Se ele determinou que depois de 400 anos o povo sairia, é porque na hora certa, na hora que Deus determinou, o povo seria liberto do Egito. Todas as vezes que Deus vai libertar o seu povo, ele levanta um libertador. O diabo sabia que algo estava para nascer. O diabo sabia que Deus iria trazer Moisés. Através de Moisés viria a libertação. Então o que Faraó tentou fazer? Tentou impedir o nascimento do novo do Senhor, de Moisés. E se levanta contra aqueles homens. Interessante que nós aprendemos na palavra de Deus que Faraó, o diabo, ele não é criativo, ele não tem poder criador. Quem é criador é Deus. O diabo não cria nada. A Bíblia fala que ele só deturpa o que foi criado. Ele só deturpa a criação, o que Deus fez. O diabo não é nem criativo nas suas estratégias. Sim, ele é estrategista, mas ele não é criativo nas suas estratégias. O que eu quero dizer é que, se ele usou uma estratégia, ele vai continuar usando ela. O diabo não tem truques novos debaixo da manga. Pelo contrário, no mesmo modus operandi que ele usa desde lá do jardim do Éden, ele usa até hoje. Faraó se levantou para tentar deter o nascimento de algo novo que Deus estava trazendo. No tempo certo, a palavra se cumpriu, os sinais estavam apontando para aquilo, e Deus iria trazer um libertador. Então ele se levanta para deter o nascimento daquele libertador. Se você se lembrar, anos mais tarde, quando os sinais apontavam para o nascimento do Messias, o mesmo espírito que operava em Faraó, agora operava em Herodes. Lembra de Herodes? Ele percebe ali a estrela, os reis magos chegando, e ele determina, mais ou menos a mesma ação de Faraó, que todas as crianças até 2 anos de idade fossem executadas, porque ele estava tentando impedir aquilo que Deus estava trazendo. O diabo, ele vê o futuro como Deus vê? Não. Pelo contrário, só Deus vê o futuro antes do futuro acontecer. É um atributo exclusivo a Deus, que está acima do tempo. Mas da mesma forma que eu e você conseguimos enxergar fenômenos naturais, se nós vermos aí nuvens carregadas, escuras, nós sabemos que vai chover. Da mesma forma o inimigo consegue identificar fenômenos espirituais. Ele sabia que tinha a promessa da estrela. Ele sabia que o tempo estava movendo naquela direção, as nuvens estavam carregadas, o bebê estava para nascer, o milagre estava para acontecer. Faraó sabia que a promessa era 400 anos, as nuvens estavam vindo naquela direção, a chuva estava para acontecer.
Todas as vezes que o inimigo, ele vê que algo está para acontecer, que Deus está para trazer algo novo, um milagre, ele se levanta para tentar impedir. Foi isso que Faraó fez, foi isso que o príncipe da Pérsia fez lá em Daniel, foi isso que Herodes fez. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, para você que tem enfrentado as investidas de Faraó, para você que tem lidado aí com Herodes, com o príncipe da Pérsia, da mesma forma que Faraó não resistiu Moisés, da mesma forma que o príncipe da Pérsia não resistiu a Daniel, da mesma forma que Herodes não deteve Jesus, o diabo não vai te deter, o seu milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Não se apavore diante das investidas de Faraó, diga: tem potencial de Deus em mim. Não retroceda diante das ameaças de Herodes, saiba que o bebê está para nascer, a chuva está para cair, o milagre está para acontecer. Presta atenção aqui, interessante que o Egito, a escravidão, não foi uma surpresa para Deus. Deus já havia prenunciado lá em Abraão, anos lá atrás, que o povo ficaria no Egito, e depois dos 400 anos, de 4 gerações, Deus viria em auxílio do povo, e Deus enfrentaria os inimigos do povo de Deus, e o povo de Israel sairia melhor do que entrou. Da mesma forma, os nossos problemas jamais pegam Deus de surpresa. Deus não perde o controle. Tem muita gente falando bobagem sobre a soberania de Deus, mas a Bíblia nos dá vários exemplos e respaldo para isso. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Deus sabia que o Egito iria acontecer. Deus sabia que os seus problemas iriam acontecer. E antes de você enfrentar os seus problemas, Ele já tinha determinado que o Egito não seria o seu fim, que esse problema não seria o seu fim, que na hora certa, no tempo certo, Ele viria em seu auxílio, o milagre iria acontecer, a sua vitória iria chegar. A Bíblia nos ensina que o Antigo Testamento, ele é uma representação do Novo Testamento que viria, é sombra das coisas que viriam em Jesus, porque a Bíblia toda é um livro sobre Jesus. O personagem principal da Bíblia de Gênesis a Apocalipse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes do povo ir para o Egito, antes do faraó lá, o segundo faraó se levantar e oprimir o povo já tinha uma palavra de libertação, que o Egito não seria o fim, e que na hora certa viria a vitória. Antes de entrar no problema, eles já tinham uma promessa, já tinham uma palavra de libertação, de vitória. Isso é uma lição para todos nós aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento. A Bíblia nos ensina que o nosso libertador, lembra? Deus levantou um libertador para libertar o povo do Egito. O nosso libertador é Jesus, que nos livrou da escravidão do pecado, nos libertou de uma vez por todas. A Bíblia nos ensina que há mais de 2000 anos atrás, Jesus enfrentou todo tipo de problema, todo tipo de enfermidade, todo tipo de maldição, tentação. Ali no Calvário enfrentou o nosso maior inimigo, que era a morte e o inferno, e a Bíblia nos ensina que Jesus venceu. Jesus venceu, Ele prevaleceu, Ele não só venceu, como Ele nos deu a vitória. Em Jesus nós temos fala comigo, vitória. Mais uma vez diga vitória. Em Jesus nós temos mais uma vez. Em Jesus nós temos a vitória sobre todo e qualquer problema. Hoje começou a Copa do Mundo. Quem assistiu a partida aí? Catar e Equador. Quem gostou da partida? Diz que até o Vila Nova ganhava do Catar ali.
32 seleções estão competindo por um prêmio, por uma vitória, por uma conquista. Interessante que não é assim na vida cristã. Nós não estamos lutando pela vitória. O nosso ponto final ali, a linha de chegada, não é a vitória. Deixa eu me embasar. Biblicamente nós aprendemos que Jesus já... A vitória não está lá na frente. O nosso ponto de partida é a vitória. Jesus já venceu. Lembra? Os israelitas entraram no Egito e já tinham uma palavra de vitória. Da mesma forma, sobre todo e qualquer Egito que você enfrentar, sobre todo e qualquer problema que você enfrentar, você já tem a vitória. Você já tem a vitória. Efésios 1:3 nos ensina que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, com a vitória, com a sua cura, com a sua resposta financeira, com a restauração do seu casamento, a restauração aí das suas emoções. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já te deu a vitória. O seu ponto de partida é a vitória. O povo de Israel entrou ali no Egito já com uma palavra de vitória. Você enfrenta um problema já com uma promessa que Jesus já venceu e você não vai se tornar. A Bíblia fala em Romanos 8:37 que em todas as coisas nós já somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos... Agora presta atenção. Só porque Ele já nos deu a vitória, não significa que nós não devamos lutar, que você não vai lutar. Eu gosto de trazer para o exemplo ali do futebol, para explicar um pouco mais. É como que se você enfrentasse uma partida de um grande campeonato, uma final de Copa do Mundo, você é o Brasil contra a Argentina é o diabo. E antes do jogo, antes de entrar ali na partida, dia 18 de dezembro, o Espírito Santo ele entra em campo. Jesus ele entra em campo, melhor, há mais de 2000 anos atrás. E ali no Calvário ele conquista a sua vitória. Ele faz ali uma quantidade de gols imensuráveis, milhões, trilhões, quinquilhões. De tal maneira que é impossível, completamente impossível, de qualquer adversário no universo, vencer você na partida. Isso antes do jogo. Agora, só porque você já tem um placar ao seu favor, só porque você já tem a vitória, não significa que você não deve entrar em campo. Ainda assim, você vai ter que entrar em campo. Presta atenção em nome de Jesus. A única forma de um cristão ele não ser bem sucedido de acordo com a palavra, ou não experimentar a vitória do Senhor, tem essa possibilidade. Sabe qual é a única hipótese? Se você abandonar o campo, se você desistir, se você deixar de crer, é aquilo que chamamos de apostatar da fé. Sim, uma pessoa pode perder até a sua salvação se ela decidir assim, se ela deixar de crer. A apostasia é um conceito bíblico, é real. A única maneira do inimigo ser bem sucedido, o placar já está ao seu favor. Jesus derramou sangue ali na cruz, o sangue do Cordeiro de Deus, foi selado, foi consumado, mas se você deixar de crer, se você desistir, você pode perder o campeonato. É por isso que a Bíblia nos dá tanta ênfase na perseverança dos santos, na perseverança. A Bíblia diz, o que permanecer até o fim será salvo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A única maneira de você ser derrotado, não é por ação do inimigo. O inimigo não pode tocar no cristão, se Deus não permitir. Quem está em Cristo, o maligno não lhe... A única maneira de você ser derrotado é se você desistir. Interessante que no futebol tem isso. Se um time num campeonato ele deixa de jogar, ele perde automaticamente, é o chamado WO.
ele perde por WO. A única maneira de um servo do Senhor ser derrotado é por WO. Se ele desistir de jogar, se ele parar de jogar, se ele acreditar nos insultos de Golias, nas asneiras da serpente de Satanás. Não acredita no diabo não, meu irmão, o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele que está dizendo que você não pode, que você não consegue, que é o seu fim. Não acredita nele. Quem tem a palavra final é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis. Presta atenção aqui. E eu vou encerrar. Lembra da minha ilustração? Há 2000 anos atrás, para a final que você está jogando, Jesus já entrou em campo e já colocou o placar ao seu favor. É impossível de haver uma reviravolta. Agora escuta, só porque o inimigo está te ameaçando, não significa que ele vai vencer. A intenção dele é fazer você desistir. Só porque ele está te atacando, não significa que Faraó vai vencer. Só porque Herodes está fazendo gols, por mais desconfortável que seja, não significa que Herodes vai vencer. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. O jogo está ao seu favor, a vitória já foi ganha. Aguenta até o fim, porque na hora certa o juiz vai apitar final de jogo e a vitória vai ser sua. Em nome de Jesus.